Saravá, meu povo de Umbanda, mês de maio. Vamos passar a vinheta e já já a gente conversa. Que Oxalá nos abençoe sempre. Salve, salve, meu povo. Mês de maio, um mês para mim muito importante, porque é mês de Preto Velho, é o mês que eu dedico a Pai Joaquim, a essa entidade de luz que trabalha comigo há tantos anos e que eu só tenho gratidão. Mês de maio é mês de reflexão, porque a libertação dos escravos, a atrocidade de escravizar uma pessoa, tem que ser sempre pensada e repensada. E não à toa que é abençoado esse dia pelas graças de Nossa Senhora, a Senhora que apareceu aos 3 pastorezinhos lá em Fátima, né? Que Nossa Senhora nos abençoe hoje e sempre. Maio também é o mês de uma figura espiritual que eu tenho muito respeito e que eu tenho muita veneração. Tive respostas lindas ao longo da minha vida ao orar para ela, que é a escrava Anastácia, né? Por tudo que ela passou, por todo o martírio que ela passou. Tenho fé, bastante fé em escrava Anastácia. Maio também é um mês dedicado a uma falange na Umbanda ainda pouco conhecida. Muitos terreiros não cultuam ou não sabem a forma do culto, mas todos nós pedimos sempre ajuda a eles, que são os ciganos, porque de 24 e 25, 2 dias, nós comemoramos o dia Santa Sara de Kali, Kali a negra, né? Porque ela tinha uma pele escura, morena, chamamos de Santa Sara Kali. Então, que os ciganos nos abençoem com fartura, com alegria, com música, com vontade e determinação de viver. O mês de maio eu gostaria de trazer um tema para que a gente possa refletir, e eu espero sempre o comentário de vocês, as dúvidas, não para que eu possa sanar, mas para que a gente possa movimentar a conversa. Eu tenho visto que nesse ano de 2025, nós tivemos uma diminuição assim bem grande de pessoas que estão acessando, que estão comentando. Se continuar assim, a gente para, porque provavelmente não está tendo o efeito que nós gostaríamos que tivesse. Por isso, é sempre bom conversar, trocar ideias, apresentar dúvidas para que juntos busquemos soluções, né? Então, o mês de maio, eu gostaria de trazer uma pergunta para que a gente possa pensar sobre o estado da nossa religião de Umbanda. Porque as redes sociais, nós estamos vendo aí, e ultimamente temos visto a questão de um pastor menor de idade, tudo que está se fazendo sobre ele e todo o clima que está se colocando em cima, quer dizer, toda a visibilidade que se está dando a ele, né? Mais ainda quando se comenta, quando se curte, quando se compartilha, quando se abre, inclusive, alguma crítica de qualquer jeito. Mas dentro da Umbanda, eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais com relação à forma como nós divulgamos a religião. É muito importante. Eu tenho lido e já li muitos livros sobre o começo da Umbanda, no começo do século XX e tudo mais. E tenho visto algumas tentativas de diálogo, de conversa, de abrir espaço para debate sobre a religião em alguns eventos no Brasil inteiro, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, no Sul, né? Em Brasília vai ter um evento agora há pouco tempo. Mas, de qualquer forma, eu lembro que no começo do século, na metade do século passado, nós tivemos no Maracanãzinho um congresso de Umbanda que chamou muita gente para conversar sobre o estado da Umbanda e apresentar direções, não cerceamentos, mas direções para a prática da religião. Eu acho que está faltando isso. Eu vejo alguns irmãos, alguns pais de santos, zeladores, ou mesmo que não sejam dirigentes espirituais, mas estejam envolvidos nas questões legislativas, né, legais da nossa religião, se movimentando. Isso aconteceu ano passado aqui no Rio, vai acontecer agora de novo em Santa Catarina, né? Mas eu acho que ainda é muito pequeno, porque os resultados ainda são pequenos. Nós vemos alguns deputados, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, fazendo um esforço muito grande para combater a intolerância através da lei, e isso é preciso, né? É preciso ficar muito claro
a questão do respeito à nossa religião, mas nós ainda carecemos. Isso é uma tônica que sempre vão me ver falando, sempre. Carecemos de um entendimento entre nós, principalmente por causa das redes sociais. Nós vemos muita coisa, e eu acompanho muita coisa na internet, nas minhas redes, nas plataformas, sobre religião, a maioria criticando, mostrando que é marmotagem. Eu já falei isso aqui uma vez, eu não sei dizer muitas vezes, algumas vezes sei, mas muitas vezes eu não sei dizer se é marmotagem ou se era uma filmagem de segundos de uma conversa, de uma brincadeira, por exemplo, fora da gira, que a gente, quando está fora da gira, entre nós e os irmãos, a gente brinca, a gente fala algumas coisas que não são praticadas na religião, mas que a gente brinca, né? É como eu costumo falar, nós macumbeiros, né? Então, assim, eu não sei se é marmotagem ou não, mas tem se divulgado tanto e tem se mostrado tanta coisa. Já falei aqui também e quero reafirmar, principalmente com os nossos amados guardiões, com os Exus e as Pombogiras, né? Já sofrem o preconceito das pessoas que não entendem quem são essas entidades, já dizem que estão associados à figura demoníaca do rabudo cristão, criado pelos cristãos, né? E nós acabamos acirrando essa opinião das pessoas com algumas coisas postadas que eu acho desnecessárias, no mínimo desnecessárias, né? Não estou dizendo que as pessoas não podem divulgar as suas casas, que não podem falar dos encontros que haverá, das sessões, das giras, das palestras, dos cursos, não estou falando isso. Mas vamos ter cuidado na hora de deixar que as pessoas estejam, por exemplo, filmando uma sessão, e aí daqui a pouco isso está na rede, e aí um fragmento é capaz de destruir uma construção inteira, porque um fragmento pode não explicar o todo. Nós vemos essa questão principalmente com as pombogiras, né, meus irmãos? Não vamos negar, eu fico muito receoso quando eu vejo isso, né? Não à toa que eu sempre digo, eu espero que em momentos do meu trabalho mediúnico, lá no meu terreiro, com a minha gente, com meus irmãos, isso não seja passado na internet, que isso não seja nem por foto. A foto a gente faz o pré e o pós, né? Mas a hora, eu acho que não precisa. Essa hora é sagrada, essa hora não é de estar preocupado com uma câmera, é hora de estar preocupado com o espírito, com o portal que se abre. Então, mais do que ficar preocupado com a câmera, e tem gente aí que às vezes parece, novamente vou falar que parece, que a pombogira está olhando para o celular, para dar um close melhor, né? Então, não vamos colaborar com quem já denigre a nossa imagem. Vamos fazer de forma a resguardar. As grandes sociedades ocultistas na história da humanidade tinham seus segredos. Não eram coisas exorbitantes, não eram coisas fenomenais, mas eram segredos guardados na portas fechadas quando se reuniam. Então, eu acho que nós devemos pensar isso. Eu não sei se eu estou falando besteira, eu quero ouvir a opinião de vocês, mas há o sagrado, há a festa, mas há o sagrado. E para o sagrado há uma preparação, há de nós todos, né? Da casa, dos consulentes, das pessoas que vão assistir uma gira, há uma preparação da espiritualidade para isso. Então, vamos tomar cuidado para que não fiquemos aí colocando na rede tanta coisa sem explicações, tantas coisas onde não há espaço, porque a rede é muito rápida, não há espaço para discutir, para verbalizar. Eu espero a opinião de vocês. Que os nossos pretos e pretas velhas nos abençoem. Eu adorei as almas me socorreram sempre. Que Santa Sara, o Pachá, viva os ciganos, arriba, nos abençoe também com sua alegria. E que Nossa Senhora de Fátima nos cubra com seu manto de luz e paz. Amém.